estava ali dentro, na secretaria, orando um pouco, porque em alguns momentos a gente não se sente preparado para ministrar. Mas eu estava me lembrando dos meus primeiros dias na vida cristã, e eu ficava lembrando ali agora há pouco dos detalhes que eu desejava pegar no culto. Eu não desejava me distrair por nada. Eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir a mensagem de Deus para o meu coração. E isso foi um alimento sólido para mim. Todos nós começamos a vida cristã tomando leitinho, né? Se alimentando daquelas pequenas porções e tal. Nós temos, muitas vezes, um pai espiritual, que é o nosso discipulador, outras vezes, né? No caso das mulheres, uma mãe espiritual, que é a nossa discipuladora, e ali nós vamos recebendo pequenas porções. Mas chega um momento em que a gente precisa de um alimento sólido. E como é bom sair de um estágio para o outro, como é bom entender que Deus tem sempre algo mais para nós, como é bom entender que Deus, Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente fique forte, porque a vida cristã é uma vida de várias surpresas, algumas boas, outras ruins, mas uma coisa é certa, o cristão ele é chamado para lutar nesse mundo. E como é bonito perceber, por exemplo, que na vida da igreja, a palavra que é ministrada do altar, ou a partir do altar, ela é uma palavra instrutiva, uma palavra que, se realmente a gente estiver aberto a receber, a gente vai ficar forte, e haja o que houver, seja o que for, a gente vai estar preparado para encarar. Uma das coisas mais lindas da história da igreja é perceber que Deus usou homens e mulheres para instruir o seu povo. E foi a partir dessa instrução que o povo pôde ir e pôde disseminar, pregar o evangelho a todas as gentes. O evangelho só chegou a nós porque alguém se dispôs a ir. Porque alguém foi fortalecido e disse: chegou a minha hora, eu vou. Seja homem, seja mulher. Nós não podemos limitar a manifestação do reino de Deus somente à pregação dos homens, por exemplo, como pastores, bispos, presbíteros. Não. Deus também chamou mulheres e equipou as mulheres para fazer muito em relação à sua obra, em relação à manifestação do seu reino. E como hoje é dia das mães, eu quero conversar um pouquinho sobre a bênção da maternidade, sob a perspectiva cristã, sobre a perspectiva bíblica. E nessa hora eu penso que essa palavra vinda de Deus é uma palavra que vai falar muito ao coração de muitas mães aqui, mas também falará a muitos corações de pais que aqui estão também. Não tenho dúvida. Ora, era uma promessa de Deus enviar o Messias, o seu filho. Muitas vezes Deus levantou homens e mulheres para mostrar o que Ele desejava ao seu povo. Desde a queda do Éden, quando Adão não vigiou, e Eva foi enganada, desde aquele momento inicial da vida humana, nós recebemos uma promessa de Deus em relação à mudança da humanidade. Porque quando houve a queda no jardim do Éden, Deus usa uma expressão interessante. Ele diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E os anos foram passando. E Deus levantou homens, mulheres, para falar do seu plano de salvação para toda a humanidade. Deus levantou príncipes, reis. Deus levantou mulheres que eram estéreis e fez delas mães de filhos, para mostrar que Ele tinha um propósito de salvação para todos nós. Por isso o salmista, no Salmo 113, no verso 9,
ele registra assim: fez da estéril mãe de filhos e fez também com que ela se alegrasse com a vida em família. Então eu quero dizer que, quando eu penso em falar sobre a bênção da maternidade, eu poderia usar os exemplos de diversas mulheres que a Bíblia própria nos atesta e nos confirma como sendo mulheres abençoadas, como sendo mulheres virtuosas, mulheres que até foram estéreis, mas deram luz a filhos. Mas eu, nessa manhã, eu quero compartilhar com você sobre a vida de Maria, mãe do Senhor Jesus. Uma das coisas mais lindas que a gente percebe nas páginas dos evangelhos é essa simplicidade de Maria e essa humildade dela em entender que ela própria não era merecedora de tal feito. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Maria. E Maria, no seu cântico, que ficou conhecido dentre toda a cristandade como Magnificat, o cântico de Maria, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque achaste graça em tua serva e usaste de misericórdia para com ela. Então Maria reconhece que Jesus, como Messias, que estava sendo gerado dentro do seu ventre, era alguém que não foi somente dado para pertencer à sua própria família, embora que ela tinha uma missão de cuidar dele, mas ele foi dado para ser gerado no ventre de Maria, que foi achada agraciada diante de todas as mulheres da sua época, para ser dado a todas as nações como uma grande bênção, como aquele que viria para remover o pecado de nossas vidas. Por isso dele se disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez Maria não pudesse naquela época entender o plano, entender que o plano de Deus para salvar toda a humanidade seria um escândalo, seria algo tão impactante que causaria pavor nas pessoas. Maria talvez não entendesse como seria o fim, mas Maria certamente tinha em mente, por conta da sua educação, da cultura da sua época, de que se Deus escolhera ela para ser mãe do Salvador, ainda que muitos não compreendessem o fim, seria o melhor fim que Deus deveria ter para a humanidade, e até mesmo para ela. A bênção da maternidade, ela evoca 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã. A primeira coisa é a proteção. A segunda coisa, o cuidado. E a terceira coisa, a entrega. Olha, Lucas, nesse texto que a gente vai compartilhar, ele registra e faz com que a gente possa, com a nossa mente, viajar ao longo do tempo, para poder entender todo o processo de crescimento, de desenvolvimento, de manifestação de Jesus como Messias na humanidade. Então eu quero compartilhar com você agora, Lucas capítulo 2, verso 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. O verso 6, não precisa projetar, mas diz que havia chegado o tempo de Maria conceber o seu primogênito. É interessante que em Mateus capítulo 1, no verso 25, está escrito que José não conheceu Maria até que até que nascesse o seu primogênito.
E aí agora, Maria tem em seus braços o seu filho Jesus. E aí ela faz algo importante, que na verdade é o pilar central dessa conversa nossa nessa manhã. Diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha que coisa interessante. Maria concebe Jesus, tem ele em seus braços. A Bíblia faz questão de registrar que ele é o primogênito nessa família, ou seja, nasceriam outros filhos de José e Maria. É importante que a gente perceba isso. Uma das coisas que faz com que eu tenha certeza de que Jesus teve outros irmãos e irmãs, além de 2 textos bíblicos que falam disso, é exatamente o termo primogênito, que está empregado aqui. Se a gente for lá para João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ora, se a expressão é unigênito, é porque não houve outros, né? Mas aqui tem primogênito, porque na família constituída por José e Maria, nasceriam outros filhos. Mas me chama a atenção o fato de Maria ter seu filho nos braços e o envolver em panos. Esses panos, minha gente, que enrolava-se os bebês antigamente, eram faixas de linho. Elas eram compridas, mas tinham em torno de 10 centímetros de largura. E a mãe enrolava toda a criança, desde as pernas, o seu tronco e os seus braços e a cabeça. Só ficava com a cabecinha para o lado de fora, só com a face. E o bebê ficava bem durinho, bem imobilizado, para dar segurança à mulher na hora de tomar em seus braços. Isso fala de proteção. E além disso também para protegê-los, sim, de picadas de insetos. Na época, nós sabemos que tinham muitos insetos, a questão da salubridade, a questão sanitária não estava tão desenvolvida naquela época, embora já existisse tratamento de esgoto, mas a vida urbana, a vida em família, a vida na cidade, era uma vida um tanto difícil, e eles estavam numa estalagem. Eles colocaram o filho numa manjedoura, então ele precisava de cuidados, na verdade precisava de proteção antes de cuidados. E aí Maria envolve o bebê. Agora, uma das coisas mais lindas que acontecem aqui é você perceber que quando Jesus é envolvido com um pano de linho, Maria estava dizendo, ou querendo comunicar, que ela iria proteger de fato o seu filho. Agora, antes de enrolar um menino, quando nascia naquela época, numa faixa de linho, que na verdade era para proteger, para dar segurança ao bebê que era tão tenro, e também proteger de picadas de insetos, antes disso, quando a mulher concebia, né, ela tinha que ser lavada, banhada, e a criança também. E a criança era banhada numa bacia. Ela era colocada numa bacia que tinha água, que tinha um pouco de óleo, de azeite, e que tinha um pouco de sal. Queridos, isso me traz uma mensagem muito poderosa e reveladora ao coração. Primeiro, a água. Nós sabemos durante toda a leitura dos evangelhos que a água significa exatamente uma atuação, uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Nós sabemos que a água significa purificação e também elevação da nossa vida. Por isso, na época de Jesus, havia uma tradição de vários batismos, se batizava por muitas coisas. Mas o batismo que Jesus recebeu, quando à beira do Rio Jordão foi batizado por João Batista, seu primo, foi um batismo de arrependimento. E era o batismo mais forte, com uma mensagem mais impactante naquela época. E Jesus decidiu então cumprir aquela lei. Quando Maria pega Jesus, o bebê,
em seu primeiro momento de vida aqui, e o lava naquela água, Maria, na verdade, estava deixando uma mensagem reveladora para nós, de que Jesus, na verdade, nascera por uma operação do Espírito Santo. A segunda, o óleo. O nome Jesus também pode significar ungido. Messias significa ungido. O Salvador foi aquele que não somente no seu primeiro momento de vida foi colocado numa bacia com água, mas nessa água continha o azeite, que era utilizado para vários tipos de unções. No caso de Jesus aqui, a mensagem que Deus está deixando para nós é que a unção que estava sobre Jesus era realmente poderosa para levá-lo à cruz e perdoar o pecado de cada um de nós. A unção que Deus colocou sobre a vida de Jesus era uma unção para fortalecê-lo, para chegar ao momento certo, para que Deus, o Pai, pudesse executar o seu plano de salvar a todo aquele que nele crê. E a pitada de sal que era colocada naquela época na bacia, junto da água e do azeite, era exatamente a indicação de Deus, de que nós teríamos, como filhos dele, em Cristo Jesus, nós teríamos uma vida que poderia também significar a missão dele de alcançar povos, línguas e nações para aguardar a sua vinda. O sal, na época de Jesus, era um instrumento usado, era um elemento usado para conservação. E quando Jesus olha para os seus discípulos e os comissiona, ele diz: vocês são a luz do mundo e sal da terra. Então, o sal simboliza aqui para nós uma conservação que Deus quer desenvolver na nossa vida até o momento em que a gente vá fazer aquilo que Ele está nos chamando para fazer. Por isso Ele disse: vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Uma das coisas mais lindas que eu vejo aqui na bênção da maternidade, quando Jesus está nos braços de Maria, sua mãe, é exatamente que uma mãe, quando tem seu filho em seus braços, a primeira coisa que a gente percebe é que a mãe quer dar sempre proteção ao seu filho. Você não vai ter um bebê e vai desprezá-lo. Você não vai ter um bebê e vai soltá-lo, largá-lo. Pelo contrário, você vai tomar em seus braços e proteger o seu filho. Eu fico às vezes impressionado com a capacidade que as mães têm de lutar pelos seus filhos. Eu fico impressionado com a capacidade das mães se tornarem verdadeiras leoas quando seus filhos estão diante de alguma dificuldade. Eu sei que uma mãe, ela luta pelo seu filho. Eu sei que uma mãe quer dar proteção ao seu filho. Eu sei que uma mãe não abandona o seu filho por nada. E a palavra nos diz que Deus muitas vezes se coloca como mãe. Interessante. Então, além de proteção, a bênção da maternidade traz também o desenvolvimento dos cuidados maternos. Uma mãe, ela cuida de seu filho. Uma mãe, ela está sempre preocupada em estar cuidando do filho. E a tarefa de cuidar também significa educar o filho. As mães, elas tinham tarefas na época de Maria, na época de Jesus, tarefas distintas. Mas às vezes a gente não estuda e a gente não chega a esse conhecimento da importância de uma mãe na sociedade da época de Jesus. Por exemplo, a mãe, na época de Jesus,
ela tinha tarefas braçais e tarefas intelectuais. Por exemplo, na época de Jesus, quando se armava uma tenda numa região fora da cidade, a tarefa de fincar a estaca no chão era de uma mãe. O homem ou os homens da família, eles jogavam a tenda que era feita de pele de animal, de couro de animal, no chão, e as mães vinham com as estacas, puxavam as cordas e batiam as estacas. Além disso, uma mãe naquela época, também na época do Shabá, que era exatamente a virada da sexta para o sábado, né? E eles guardavam o sábado. Na época no momento do Shabá, quando a noite ia chegando, né? O que as mães faziam, gente? As mães acendiam as lamparinas. Era uma tarefa das mães colocar azeite na lamparina e acender as lamparinas. Elas tinham esse cuidado. Agora, se você for ver direitinho, as mães tinham um cuidado, por exemplo, com o seu filho, nos momentos iniciais da vida do filho ou da filha. Nos primeiros 8 dias, a mãe desenrolava esse linho que estava sobre o corpo do bebê, pelo menos uma vez por dia, e lavava seu filho, cuidava do asseio do seu filho, preparando ele dia após dia até o 8º dia. O que era o 8º dia na vida de um judeu? Que, aliás, até hoje, era exatamente o momento da circuncisão, onde o menino era levado ao templo, rabinos preparados para esse tipo de exercício, eles pegavam o menino e circuncidavam o menino até o 8º dia. No 8º dia, melhor dizendo. No 8º dia. Agora, diferente do mundo ocidental, muitas vezes nós, quando temos nossos filhos, a gente coloca o nome do filho, por exemplo, para honrar um pai, né? Para honrar um avô, né? Eu tenho um filho que tem o nome do meu próprio pai, né? Às vezes uma família decide colocar o nome no filho para honrar um avô ou uma avó, não é? Isso acontece aqui no mundo ocidental. A gente não se preocupa muito com algo que os judeus se preocupavam. A gente não se preocupa muito com o significado do nome. Para eles era fundamental o significado do nome. É uma das coisas interessantes, por exemplo, um amigo meu que foi a Israel e conversando com um judeu, ele foi interpelado por esse judeu a respeito da sua vida profissional. E aí, então ele falou, olha, eu sou assim, eu faço isso, aquilo, tal. E aí, de repente, aquele judeu falou, mas o meu nome é fulano de tal, e o seu? Aí ele disse o nome dele. Em seguida, o judeu olhou para ele e disse, qual é o significado do seu nome? Porque para eles é muito importante o significado de um nome. É interessante que Jesus, ele recebe esse nome divinamente. O mensageiro disse, tu colocarás o nome Jesus. E aí uma das tarefas das mães, na época de Jesus, também era colocar o nome nos filhos. E isso era discutido entre o casal, para saber que significado tinha. Porque quando eles escolhiam um nome e davam um nome àquela criança, eles estavam declarando que era exatamente isso que iria permear, marcar de forma indelével a vida daquela criança até o fim dos seus dias. Eu penso que a gente deve começar a lembrar disso na hora de escolher o nome de um filho. Eu não me preocupo muito com significados de nomes, é bem verdade. Mas às vezes me assusta, por exemplo, mesmo que
que não de forma exaustiva, como uma pesquisa, mas às vezes eu me deparo com nomes cujos significados são terríveis. Então essa era uma maneira de uma mãe cuidar de seu filho. A mãe, ela tinha muitas outras tarefas. E era interessante, porque mesmo naquele processo todo de purificação, né, quando a mulher dava à luz, se você for vir direitinho lá em Levítico, você vai ver que a mulher, quando dava à luz a uma menina, a uma filha, ela teria que ficar ali no seu período de purificação por 40 dias. Mas quando nascia um menino, o tempo era mais longo, 80 dias. Agora, uma das coisas que me chama a atenção é que essa mulher, nesse período de purificação, seja de 40 ou de 80 dias, ela não se apartava de cuidar de seu filho. Ela sempre estava disposta a pegar a criança, a cuidar da criança, a zelar por ela. Uma mulher que dava à luz um filho na época de Jesus, ela de alguma forma, ela olhava para aquela criança e desejava que aquela criança fosse uma bênção não somente para a sua vida, para a sua família, para o seu povo, para a sua nação, mas ela sempre desejava que aquela criança fosse uma bênção para todas as pessoas. Sabe, eu sei, você é mãe, eu sei que você quer, dia após dia, encher o seu filho de proteção e também de cuidado. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso não pode ser feito de uma forma exagerada. Um filho tem que saber que a mãe e o pai cuidam deles, educam a eles, mas vai haver um momento na vida de um filho ou de uma filha que eles terão que ser lançados, que eles terão que partir, e que uma mãe, por mais que ame seu filho, num dado momento terá de entregá-lo. Eu me lembro aqui agora de Ana, esposa de Eucana. Uma situação difícil Ana viveu, ela sonhou com um filho. Ela desejou um filho mais do que tudo. E ela passou por um momento de afronta, por um momento de muita dificuldade. Mas quando Deus lhe deu a graça de conceber o filho, o que ela fez? Ela pegou aquele filho e o entregou para ser uma bênção, não somente para a vida daquelas pessoas que cruzassem o seu caminho, mas que pudesse ser uma bênção para muitas gerações futuras. Assim foi com Samuel. A oração de Ana, ela faz com que a gente veja que um filho não é somente uma bênção de Deus para nós como pais e mães, mas é também uma bênção de Deus para todas as pessoas que cruzarem o caminho dele. Agora, para isso, nós precisamos ter a autorresponsabilidade de educar a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela ficar adulta, jamais se desviará dele. Provérbios 22:6. Como pastor de uma igreja jovem, de vez em quando eu converso com pais e mães que têm lamentado não terem conhecido Jesus um tempo, não terem entregado as suas vidas ao senhorio de Cristo há mais tempo, porque agora têm tido dificuldade de ministrar aos seus filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nunca é tarde, quando a graça de Deus se tem manifestado na nossa vida de forma tão abundante. Deixa eu te dizer uma coisa, a tarefa de proteger e de cuidar do seu filho, da sua filha, não pode ser transferida, por exemplo, para os professores da escola onde eles estudam.
A tarefa de proteger e cuidar dos seus filhos é tarefa sua, pai e mãe que me ouvem nessa hora. Pastor, mas eu deixei isso passar, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Você é marcado por um sentimento de pendência e você fica se lamentando e dizendo, olha, se eu tivesse atentado para isso há mais tempo, se eu tivesse tido entendimento há mais tempo, a vida do meu filho, da minha filha não seria essa. Eu quero te dizer uma coisa, Deus vai te dar graça para conquistar o seu filho e a sua filha. Sabe de uma coisa? O seu filho e a sua filha são os discípulos primários da sua vida cristã. É ele, é o seu filho que Deus quer que você ame e seja companheiro dele. É ela, a sua filha, que Deus quer que você ensine todos os passos da vida cristã. Não será sem luta. Não será sem dificuldade. Não será sem questionamentos. Mas eu creio, Deus vai te dar graça para conquistar seu filho, a sua filha. Eu creio. Às vezes, a palavra de Deus, a gente não tem mais tempo para isso, a palavra de Deus ela é tão rica em instruções, tanto quanto à paternidade, quanto à maternidade. A palavra de Deus, ela é muito rica nas orientações. E uma das coisas mais lindas que eu percebo em relação à bênção da maternidade é que Deus nos deixa dicas na sua palavra de como exercer a maternidade sem exageros. Juízes capítulo 4 e capítulo 5, está uma história das mais contadas entre o povo de Israel em todos os tempos. A história de Débora. A Bíblia fala no início do capítulo 4, que Jabim, rei de Canaã, oprimia Israel durante muito tempo. E ele oprimia Israel porque ele tinha um equipamento militar muito poderoso. Ele tinha 900 carros de ferro. E interessante que a Bíblia fala que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto esse rei os oprimia durante muito tempo. E aí Débora, que a Bíblia diz que era profetisa, mulher de um homem chamado Lapidote, julgava todas as causas de Israel debaixo da palmeira que tinha o seu nome, chamada Débora. E a Bíblia diz que ela chama um homem do povo de Israel chamado Baraque até si, e diz, olha, você sabe que o Senhor vai entregar esse povo todo nas tuas mãos. Prepare 10.000 homens e suba ao monte e exercite-se com eles e depois saia a batalha, porque Deus vai te dar vitória. Mas esse homem que era um líder militar, um general, quem sabe, chega para essa mulher chamada Débora e diz, olha, se tu não fores comigo a essa batalha, eu não irei. Então ela diz, olha, eu vou contigo. Porém, a honra desta vitória não será dada à sua mão, será dada à mão de uma mulher. E aí Baraque prepara os homens, e a Bíblia diz que Deus deu vitória a Israel contra o povo de Canaã. E a Bíblia diz que lá um líder do exército inimigo chamado Sísera corre, foge a pé. E é interessante que a Bíblia diz que ele entra na tenda de uma mulher queneia, chamada não estou lembrando agora, mas ela era filha, era a esposa de um homem chamado Eber, que era queneu, Jael, lembrei o nome dela. Tem hora que o HD pifa. E esse Sísera, general do exército inimigo, entra na tenda de Jael, seu marido não estava, e ela diz, chegue-se para cá, meu senhor, entre para dentro da tenda. E aí, aquele homem diz, olha, eu preciso estar aqui escondido por você. E ela diz, sim, meu senhor, fique aqui.
A Bíblia fala que naquela época havia um aparentamento entre os queneus e os israelitas. E esse Éber era um homem que decidiu estar ao lado do povo de Deus. E essa mulher dele, chamada Jael, que eu disse aqui no início, as mulheres naquela época eram dadas também a tarefa de fincar as estacas na hora de armar a tenda. Então eu imagino que essa mulher tinha habilidade com uma estaca. E aquele general do povo inimigo pede a ela o quê? Água. O que ela faz, gente? Ele havia corrido muito, a Bíblia diz que ele correu muito para salvar-se a si mesmo. E a Bíblia diz que ele entra nessa tenda dessa mulher e pede a ela água. O que ela fez? Pegou um odre com leite, quem sabe recém-tirado de uma cabra, porque naquela época não se criava bois, vacas, se criava, o rebanho era rebanho caprino. E aí interessante que aquele homem pede água, e ela lhe dá leite. E quando ele bebe aquele leite, ele adormece. Andei dando uma olhada, não conheço nada disso, inclusive não tomo leite. Mas eu andei dando uma olhada que o leite tem umas substâncias que são verdadeiros relaxantes. Eu nem sabia disso. Ao mesmo tempo que são energéticos, são relaxantes. Tem algumas pessoas aí da área médica, tem um tal de hidrato de carbono, que além de dar energia, também relaxa no leite. E aí eu fiquei imaginando agora há pouco, que esse Císera, ao tomar o leite, ele deve ter dado uma relaxada boa. Por quê? Porque a Bíblia lá em Juízes 4 diz que ele adormeceu. O que ela fez? Ela foi lá fora, pegou uma estaca, a estaca era uma lasca de madeira afiada com mais ou menos 1,20 m. E o que ela fez? Ela pegou aquela estaca com uma pedra e fincou na fronte daquele homem. E aquele homem morreu ali, cumprindo a palavra profética de Débora, que a vitória não seria dada àquele homem chamado Baraque, mas sim à mão de uma mulher. Agora é interessante, o que me chama a atenção na atitude de Débora de ir com Baraque para aquela guerra, é a atitude de deixar para nós o ensino de que uma mãe não pode estar criando seu filho com uma super proteção, um super cuidado. Tem que haver uma dose equilibrada na educação de um filho, nem muito, nem menos. Você deve ter um radar, me permitam, você deve ter um radar que deve te indicar para que direção você deve ir ao educar um filho. Você deve ter um termômetro que vai te mostrar a temperatura ideal para você tratar com seu filho. A Bíblia diz que Débora, ela foi à guerra com Baraque. E a Bíblia diz que Deus era com Débora. Capítulo 5 de Juízes, está registrado para nós um dos poemas mais antigos do povo de Deus, que é o Cântico de Débora. Até hoje esse cântico é entoado, essa poesia é declamada. E nesse cântico, Débora diz o seguinte, capítulo 5 de Juízes, verso 7. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe de todos os filhos de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Há sempre um momento na vida de uma mãe em que ela tem que entregar o seu filho ou a sua filha para que possa receber outros muitos filhos. Porque a vontade de Deus
é que as gerações da nossa família sejam perpetuadas no Senhor. Eu estou aqui me lembrando do Evangelho de João, capítulo 19. Se vocês puderem estar atentos aí, gente, por favor. Capítulo 19 do Evangelho de João, versículos 26 e 27. A Bíblia fala que Jesus estava na cruz. E ele olha, e ele vê que a sua mãe estava bem ali. A sua mãe Maria, cujo nome significa elevada ou pura. A Bíblia diz aqui, ora, vendo Jesus ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Quem é esse discípulo? João. Disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Disse depois ao discípulo, eis aí a tua mãe. Daquele momento em diante, João levou Maria para a sua casa. Sabe, uma mãe, depois de proteger, cuidar do seu filho durante toda uma fase da vida, ela deve ter a consciência de que aquele filho não lhe pertence, ela deve entregar aquele filho na tarefa de receber muitos outros filhos. Então, eu quero encorajar você, mãe. Eu quero encorajar você, mãe, que está aqui. Não somente dedique-se à tarefa de proteger, cuidar do seu filho, mas também dedique-se em preparar o seu filho para ser uma bênção na vida de muitas outras pessoas. Seu filho vai casar, sua filha vai casar, o seu genro, a sua nora, devem ser tomados por vocês como filhos, como filhas. Jesus sabia que Maria teria outros filhos, não filhos biológicos, mas filhos espirituais. Débora era uma mulher de Deus, uma profetisa, que julgava as causas de Israel, que tinha lá o seu escritório, que tinha uma vida intensa, que tinha uma agenda apertada. Pois a Bíblia diz que os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Uma juíza numa época em que só haviam juízes homens. Eu fico imaginando a agenda apertada dessa mulher. Mas essa mulher olhou para os filhos do seu povo. E certamente, se ela tinha um marido, Lapidote, ela também tinha filhos. Mas ela olhou a necessidade do seu povo e disse: as aldeias de Israel cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe de todos os filhos de Israel. Sabe, você que é mãe que está aqui, que tem protegido seus filhos, que tem cuidado dos seus filhos, nesse momento eu quero te encorajar. Entregue seu filho, entregue sua filha, para ser uma bênção nas mãos de Deus. E receba filhos espirituais. Coloque-se como mãe espiritual de alguém. Sabe, a gente tem perdido tanta oportunidade. Quando a gente tem deixado e negligenciado o discipulado de nossos próprios filhos. A gente às vezes tem tido vergonha de tratar certos assuntos com os nossos filhos, à luz da palavra de Deus. Eu não tenho mais tempo, mas eu ando preocupado, por exemplo, com a licenciosidade que a gente está vivendo, e com a condescendência. Porque eu estou ouvindo coisas que têm me preocupado.
Eu vejo gente, por exemplo, na onda de dizer que as pessoas têm o direito de fazerem suas opções sexuais. Mas na maioria das vezes, quando eu converso com alguém que diz isso, e eu escuto isso, e por uma questão de educação nunca rebato, mas me dá uma dor no coração, porque na maioria das vezes essas pessoas não se dão a tarefa de educar à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é clara em relação a tais práticas, bem como a outras. Bem como a outras. Agora, a bênção da maternidade deve trazer à mãe, ao coração de uma mãe, a convicção de que ainda que isso lhe custe muito, mãe que me ouve aqui nessa manhã, ainda assim é importante abrir mão de muitas coisas para se dedicar à tarefa de educar um filho no caminho de Deus. Pastor, eu tenho um salário gigantesco, como que eu vou abrir mão disso? Eu não sei, Deus sabe. Pastor, a minha atividade profissional exige muito tempo de mim, o que eu faço? Eu não sei, Deus sabe. Mãe, se você perceber, ninguém melhor do que o coração de uma mãe, nada melhor do que o coração de uma mãe para perceber quando um filho está sendo perdido, ou está se perdendo. Se o teu coração indicar que teu filho está se perdendo, abra mão daquilo que for necessário para recuperar teu filho, tua filha. Pais, mães, que têm trabalhado 14, 16, às vezes mais horas no dia. Conheço gente que sai de casa sem ver filho, volta para casa sem ver filho. Maria, mãe de Jesus, se dedicou a educar Jesus. Eu creio que muitos dos valores que Jesus passou para os seus discípulos foram também aprendidos na sua casa, com a sua mãe, com seu pai. Sabe, eu tenho às vezes ouvido pessoas dizerem: minha vida é tão corrida, é melhor mesmo que meus filhos fiquem aos cuidados das babás. De outrem, né? Eu tenho alguém que leva meu filho para a escola e pega porque eu não tenho tempo. Claro, eu conheço a rotina de muita gente, mas assim, abra a mão em algum momento para teu filho te ver levando ele na escola e pegando ele. A bênção da maternidade, ela deve trazer para nós a convicção de que todo investimento na vida de um filho valerá a pena. Pastor, será? Eu já disse aqui para a liderança, há um filme muito interessante, velho, antigo, que eu sempre quando dava aula em cursos de teologia, eu pedia para os alunos verem esse filme. Eu tinha uma fita antiga, esse filme tem no YouTube, chamado As Listas da Zebra. Conta que um país na África, no norte da África, foi invadido por muçulmanos. Aquele país era cristão. Eles ensinavam nas casas a palavra de Deus. As crianças sentadinhas debaixo daquelas casinhas, ouvindo alguém ensinar a palavra de Deus. Na maioria das vezes, a mãe. Daí a bênção da maternidade.
E aí houve um momento em que os muçulmanos invadiram, mataram todos os adultos, saquearam todas as casas, pegaram as crianças e levaram as crianças e doaram as crianças aos cuidados de famílias muçulmanas para então ensinarem a eles uma outra cultura, uma outra língua e uma outra crença. O tempo passou, um jovem foi levado. E aí, então, ele ficou adulto e foi para a faculdade. Na faculdade, ele passa a ver uma porta entreaberta e ele vê um grupo de pessoas orando e compartilhando a palavra de Deus. Ele fica curioso. Algumas lembranças vêm à sua mente. Então ele decide participar dessas reuniões. E ele começa a se lembrar de que quando ele era uma criança, a sua família genuína lhe ensinava a palavra de Deus. Eu não vou dar mais detalhes, senão você não vai ver o filme. Sabe, ninguém pode apagar uma marca que uma mãe, de forma sábia, coloca na vida de um filho e de uma filha. O tempo pode passar. Teu filho pode até dar umas cabeçadas por aí, tua filha pode andar por outros caminhos, mas vai chegar um momento em que seu filho, mãe, vai lembrar de todo o esforço que você fez ao educá-lo no caminho do Senhor. A bênção da maternidade deve trazer à nossa vida a convicção de que no fim tudo vai dar certo.